Então, é bom estar com vocês. Ontem e antes de ontem tivemos lá em Resende aquilo que chamamos de Escola de Oração. Foi um tempo muito abençoado. Foi, eu acho, um tempo da parte da tarde, principalmente, onde houve manifestação de Deus de uma forma, diria, marcante. Quando nós nos aproximamos de Deus, Deus manifesta a sua presença, o seu amor, a sua graça, e Ele se faz presente. Ok? Ou seja, Deus não nos deixa à espera. Nós não vimos à igreja nesta manhã e Deus se ausentou. Quando nós chegamos aqui, Deus está aqui, e Deus se manifesta, quando o seu povo se reúne, e às vezes de formas diferentes. E nós temos estado a falar acerca da série Uma Igreja Relevante, a Igreja que Deus pensou para o século XXI. Eu hoje vou falar um sermão, é o quarto sermão. É baseado em Efésios capítulo 3. Não vamos ler o capítulo todo, vamos ler do versículo 14 ao versículo 21. E o título que nós escolhemos para este sermão é Pedir o Céu e a Terra. Ok? E a palavra de Deus, eu acho que eu não passei. Portanto, quem quiser abrir a Bíblia, iPhone, Android, o que for, em Efésios capítulo 3, versículos 14 a 21, nós vamos ler. O apóstolo Paulo escrevia estas palavras aos Efésios: por essa razão, eu dobro os meus joelhos perante o Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com o poder pelo seu Espírito, e que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender, juntamente com todos os santos, a largura, comprimento, altura e profundidade desse amor, e assim conhecer esse amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais preenchidos até à plenitude de Deus, aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo seu poder que age em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todo o sempre. Amém. Senhor, nesta manhã nós te louvamos por o teu amor que não tem, Senhor, não tem medida. É muito maior do que aquilo que nós podemos imaginar ou pensar. E te agradecemos, Senhor, pelo teu amor nas nossas vidas, pelo que tens feito, pelo que estás a fazer e vais fazer. E te agradecemos, Senhor, porque nesta manhã podemos ouvir a tua palavra, podemos ter acesso a ela. E podemos, Senhor, estudá-la, meditar e tirar lições que possam ser aplicadas ao nosso viver. Por isso, Senhor, pedimos que possas dirigir este tempo, falar-nos e possas despertar a nossa atenção a alguma verdade ou a algum pensamento que tu colocaste no meu coração e que possas usar a minha vida, Senhor, para que o teu nome seja glorificado. Obrigado, Senhor, por estes irmãos que estão aqui nesta manhã. Abençoa-os, abençoa as nossas vidas e ser connosco no nome de Jesus. Amém. Então, Paulo está a falar. Na realidade, Paulo começa a dizer que dobrava os joelhos. Paulo era um homem de oração. Não sei há quanto tempo que não dobras os joelhos diante de Deus. Ontem terminámos o nosso tempo de escola de oração, de joelhos dobrados, a orar uns pelos outros, para que a plenitude do Espírito pudesse tomar conta de cada um, porque a última lição falava acerca do Espírito Santo. E foi um tempo bom, um tempo onde realmente nós percebemos que a presença de Deus estava naquele lugar, pessoas choraram, pessoas alegraram-se, pessoas, não sei, oraram segundo o Espírito ia dirigindo, e foi um tempo muito abençoado. Às vezes é preciso dobrar o nosso joelho, e Paulo pensava nos Efésios e dobrava o joelho para que Deus, que é a fonte de toda a força divina, pudesse ser manifestada na vida
do povo em Éfeso, das igrejas em Éfeso. Paulo sabia reconhecer a importância da força espiritual que é necessária para que os cristãos possam enfrentar os desafios da vida cristã. Essa força espiritual é uma força que não vem de nós mesmos, mas que vem do poder de Deus que há em nós. Ele dizia isso mesmo. Então, ao pedir que os efésios pudessem ser fortalecidos no íntimo do seu ser, Paulo está a pedir que Deus fortaleça não apenas os seus corpos físicos, que nós às vezes podemos orar por pessoas para que possam ser curadas e para que possam resolver problemas de saúde, mas Paulo não só está preocupado com os corpos físicos, mas também com o íntimo do ser de cada um, ou seja, com a sua mente, com as suas emoções, com o seu espírito humano, ou seja, com tudo o que o homem é. Porque nós não somos só, às vezes nós só oramos por a parte de saúde, necessidades que sejam precisas na vida das pessoas, mas também, diante de todos os dilemas, às vezes é importante orarmos também por ser interior das pessoas. Porque quando nós enfrentamos uma doença, nós não estamos só com um problema que é uma doença física, mas afeta muitas vezes a nossa alma, a nossa confiança, a nossa mente. E por isso é importante. Então Paulo sabia que os efésios enfrentavam muitas dificuldades, tanto internas quanto externas, e que precisavam de uma força que ultrapassasse as suas capacidades humanas. E essa força de onde vem? Vem do poder que reside em nós, do poder do Espírito Santo. Vem de dentro. Quando estamos fortes no nosso ser, no nosso íntimo, nós podemos enfrentar com coragem as batalhas da vida que todos temos, podemos resistir às tentações do pecado, podemos tolerar aqueles que nos ofendem e até orar por eles, por aqueles que nos fazem mal, porque uma coisa é perdoar, outra coisa é orar por eles. É muito mais, é um estado muito mais profundo que tu oras por alguém que te fez mal, para que Deus abençoe a sua vida. E isso só é possível quando o Espírito Santo está em nós e nós estamos fortalecidos pelo Espírito. Nós podemos amar os nossos inimigos, nós podemos servir a Deus com dedicação e fidelidade. Então a força por qual Paulo dobrava os joelhos e orava, que é a força que vem de um Pai divino, que fortalece o nosso íntimo, é capaz de capacitar-nos para viver aquilo que é uma vida cristã que agrada a Deus. Porque uma vida cristã é muito mais do que ir à igreja, ou ler a Bíblia, ou orar. Uma vida cristã é estar cheio do Espírito de Deus e poder responder a essas dificuldades, a essas batalhas, a essas tentações, aos nossos inimigos, às pessoas que nos ofendem, de uma forma que Deus faria igual. Jesus Cristo orava por aqueles que o estavam a crucificar e pedia: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Porquê? Porque Jesus Cristo estava cheio do Espírito. Ele começa o seu ministério dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim. Eu fui chamado para apregoar as boas novas, para curar aqueles que estão feridos, para fazer tudo aquilo que Deus me designou para fazer, porque o Espírito de Deus está sobre mim. Então é muito importante nós percebermos que a força vem de Deus e não de nós mesmos. Às vezes nós somos muito autossuficientes. Nós achamos que por nós mesmos nós somos capazes de fazer, porque nós somos dotados de inteligência, de capacidade, de força humana, mas nós temos que perceber que a nossa força vem de Deus. Paulo afirma no versículo 16 que para enfrentar os desafios da vida cristã, essa força não vem de nós mesmos, mas de Deus. Isso significa que não podemos depender das nossas próprias habilidades, forças espirituais, ou seja, forças naturais, para resistir às tentações e aos problemas. Porquê? Porque a natureza humana é falha. Há aqui alguém de vocês que seja perfeito ou infalível? Nenhum de nós o é. Não é? Ontem estávamos a falar acerca, por acaso, do amor de Deus como Pai, e estávamos a falar que por mais amor que nós tenhamos pelos nossos filhos, nós não somos os pais perfeitos, porque o único Pai perfeito é Deus. Nós temos falhas. Com certeza todos nós, pais, mães, os nossos filhos poderiam às vezes até dizer-nos coisas que nós falhamos, que nós nem percebemos que as falhamos. Palavras que dissemos, atitudes que tivemos. Não é? Outro dia estava a falar com a minha filha mais velha e ela disse-me uma coisa que quando eu era
quando era pequena, que eu nunca tinha percebido. Agora já não me recordo muito bem o que era, mas eu nunca tinha percebido que ela ficava em... disse-me, pai, tantas vezes eu fiquei à tua espera na escola, tu chegavas atrasado, e eu ficava sozinha lá, e os meus amigos iam todos embora, e eu ficava toda triste, e eu nunca fiz isso, filha. Fazias às vezes. Não é? Isso para ela era importante, que chegasse a hora, e o pai estivesse à espera dela, na porta, para que ela viesse, e o pai pudesse estar lá. Não é? Deus não nos deixa à espera, garanto-vos. Ele está sempre presente. Quando nós reconhecemos que somos falíveis e fracos e imperfeitos, então nós fazemos uma coisa. Nós dobramos o nosso joelho, voltamos para Deus e podemos experimentar a força do seu poder que nos capacita para enfrentar qualquer desafio. Quando nós confiamos em Deus e nos voltamos para Ele em oração e dependência, Ele capacita-nos para fazer coisas que nunca imaginámos serem possíveis. Porque o seu poder em nós não tem limites. Amém? Mas amém com convicção. O poder de Deus em nós não tem limites. Ultrapassa o que nós podemos pensar ou imaginar. A terceira coisa nestes primeiros versículos é que quando estamos a sofrer, desanimados, podemos contar com a ajuda de Deus. Deus é capaz de fazer muito mais do que nós pedimos, pensamos, segundo o poder que atua em nós. Isso significa que podemos sempre contar com Deus, com um paizinho. Quando enfrentamos dificuldades, pode parecer que não há saída. E agora, o que é que eu faço? Não sabemos mais o que fazer. Mas como filhos de Deus amados, como cristãos, nós devemos ter a certeza de que podemos contar com a ajuda do bom Pai. Em todas as circunstâncias. Ele ama-nos. Ele preocupa-se connosco. Ele está sempre pronto para nos ajudar quando nós clamamos a Ele. Este homem, um escritor muito conhecido chamado Max Lucado, conta a história de uma visita que fez a Jerusalém. Quando ele estava em Jerusalém, ele viu uma família de judeus ortodoxos. Sabem quais são os judeus ortodoxos? Aqueles que andam com um chapéuzinho preto, que têm umas trancinhas assim. Eu com o chapéu até era capaz de esconder a careca e era capaz de deixar que isto era uma trancinha. Agora sem chapéu só ficava com a trancinha, não é? O vento levou. Então estava o pai e as suas 3 filhinhas, e uma das filhas, talvez com 4, 5 anos, ficou alguns passos atrás e não conseguia ver o pai. Não sei se já vos aconteceu a vocês, que as vossas filhas ficassem para trás um bocado e não os pudessem ver. A mim já me aconteceu. Uma vez andava às compras, estava no seminário ainda, com a minha esposa em Lisboa, e então, de repente, nós passámos para outra secção, para outra fila, e as minhas filhas estavam a brincar, deviam ter 4, 2 anos, mas nós sabíamos que elas estavam ali, mas elas de repente perderam noção de onde nós estávamos. Então foram a uma empregada que andava lá e disse: olha, viste o meu pai e a minha mãe? E elas disseram, a senhora disse: como é o teu pai? Quem é o teu pai e a tua mãe? O meu pai tem o cabelo, eu tinha cabelo, tem o cabelo assim, e a minha mãe tem o cabelo amarelo. E nós a ver, começávamos a rir. Lembras-te disso, Helena? Não. Lembras? Então, as crianças à procura perderam a referência do pai, não é? Nós estávamos atentos e estávamos a ver. Então, essa menina perdeu-se, distanciou-se um pouco, não conseguia ver o pai e começou a chamar Abba. Abba, porque os judeus chamam Abba ao pai, não é? O nosso pai é Abba, não é? Deus é Abba. Então, Abba, Abba. E ele parou e olhou e então compreendeu que se estava a afastar da sua filha. Ela não via ainda e continuava a chamar alto. Abba, Abba. Então ele, localizando, imediatamente estendeu a mão e a segurou. E então, Max Lucado diz: eu mentalmente tomei nota enquanto eles perseguiam e queria ver as ações daquele Abba. Ele segurou firmemente a mão da filha enquanto desciam a rampa para o meio de uma rua movimentada. Quando o semáforo abriu, ele guiou juntamente com as suas irmãs no meio da rua. Então baixou-se, tomou-os nos braços e continuou a sua jornada. É isso que nós precisamos, diz Max Lucado. Não é isso que todos nós precisamos? Um Abba que ouve quando nós chamamos, que segura a nossa mão quando nós estamos fracos, que nos guia através das interseções da vida agitada. Não carecemos todas de um Abba que nos tome nos braços e nos carregue para casa?
Tantas e tantas vezes nós estamos tão desesperados na nossa caminhada, não sabemos para onde ir, não sabemos o que fazer. Então todos nós precisamos de um nada. Ele escreve isto num livro que se chama A Grande Casa de Deus. Todos nós às vezes nos sentimos perdidos. Então nós podemos olhar e saber que o nosso Pai nos ama e clamar por Ele, dobrar o nosso joelho e dizer: eu não sei mais o que fazer. Não sei para onde ir, não sei a quem recorrer, não sei a quem falar. E Deus ouve as nossas orações e vem em nosso socorro. Nos abraça, nos toma no colo e nos faz caminhar, às vezes, mais do que aquilo que as nossas forças humanas conseguem. Ele é um bom Pai. Amém? Quando estamos desanimados e sentimos que não temos força para continuar, podemos lembrar da promessa de Deus de que Ele é capaz de fazer muito mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Estes primeiros versículos falam acerca deste Pai, este Pai que está próximo de nós. A segunda parte daquilo que nós lemos fala do amor insondável de Cristo, ou de Deus em Cristo Jesus. Paulo fala acerca da largura, do comprimento, da altura, da profundidade do amor de Cristo. Já ouvi muitas ilustrações que falam acerca disto. Eu fiz a minha própria e gostava de falar acerca dela, porque estas imagens da largura, altura, comprimento e profundidade do amor de Cristo são imagens poderosas que nos podem ajudar a entender a abrangência do amor de Deus por nós, pela humanidade no geral. Então, pensando acerca disto, eu penso que a largura do amor de Cristo refere-se à sua abrangência universal. O amor de Deus não é limitado a uma raça. Deus não se ficou pelos judeus. Aliás, Deus não amou mais os judeus do que amou os outros, na realidade. Deus tornou os judeus um povo especial para que cumprissem uma missão de alcançar, de que todos os outros povos pudessem ver o amor de Deus sobre eles e que eles pudessem cumprir o propósito que é hoje designado à Igreja, de levar Deus até àqueles que não eram conhecidos por Deus. Essa era a missão do povo judeu, mas o povo judeu encerrou-se em si mesmo e se achou tão especial que acabou por falhar nessa missão. E Jesus Cristo, claro, já estava pensado desde o início, veio para cumprir a missão que os judeus não foram capazes de fazer, alargando o amor de Deus a todos os povos, raças e nações. Por isso, a largura do amor de Deus é uma largura que abrange todos. Portugueses, brasileiros, espanhóis, alemães, índios, negros, brancos, não importa. É um amor universal nesse sentido. A salvação, eu não sou universalista no que diz respeito à salvação, não acho que todas as pessoas se vão salvar só porque Deus as ama. E, infelizmente, muitos não reconhecem Jesus como Senhor e Salvador e, nesse caso, não serão salvos. Mas o amor de Deus continua a abranger todos. O amor abrange todo o mundo, todas as pessoas, independentemente da sua origem ou condição. A segunda coisa, o cumprimento do amor de Cristo, refere-se à sua duração. O amor de Deus é eterno. Não é infinito, é eterno. Porque uma coisa que é infinita tem um princípio e não tem um fim. Mas o amor de Deus não tem nem princípio nem fim, ele é eterno. Ele sempre existiu, é a essência daquilo que é Deus. Deus é amor e esse amor eterno nunca falha. Ele sempre existiu e sempre existirá até ao fim. Deus vai ser sempre amor. Eu acho que o amor dos pais também eterno não é, mas eu acho que é infinito, penso. O amor de Deus é tão grande e desmedido que mesmo quando nós nos afastamos dele ou falhamos em nossa caminhada cristã, o amor de Deus permanece inabalável. É a ilustração do filho pródigo, não é? Que quando o filho se afastou, levando tudo aquilo que ele achava que era por direito, ainda que não era, porque ele só tinha direito à herança depois do pai morrer, mas ele a tomou antes da porta, ou seja, ele matou o pai ainda em vida para tomar aquilo que era dele, não é? Não há coisa pior do que os filhos acharem que aquilo que é dos pais é deles. Não é deles. Será um dia deles. Mas não é.
Porque quando nós exigimos alguma coisa dos nossos pais que achamos que já é nosso, que é deles, nós estamos a matá-los de alguma forma. Estamos a dizer, já não prestas, já podes ir à tua vidinha, encomenda sobretudo de madeira e vai com os pés para a frente. Mas o amor de Deus e o amor daquele pai ilustrado era um amor de que, o que mais me fascina nessa história é que todos os dias o pai ia a um ponto mais alto dentro da sua propriedade e ficava a olhar à espera que o seu filho voltasse. E esse é o amor de Deus exemplificado. Quando nós estamos longe dele, Deus sempre está à espera que nós voltemos para ele. Não importa aquilo que nós fazemos. Acho que é no livro Maravilhosa Graça, há uma ilustração que me fascinou, que fala acerca de uma jovem, são relatos verídicos, acho que é no Maravilhosa Graça, fala acerca de uma jovem que decidiu sair de casa quando chegou à maioridade e foi viver para longe dos seus pais. E durante aquele processo acabou por passar por muitas necessidades e acabou por se envolver em drogas e prostituição. Então, depois de muito arruinada, achava que o pai não a amava mais, nem a mãe. Então, ela decide voltar para casa. E escreve aos pais a dizer que queria voltar para casa. E queria voltar em tal dia. E então ela vinha numa longa viagem, sabe que os Estados Unidos é muito grande, dentro daquelas caminhonetas, não é? Andam milhares de quilómetros. E ela vinha a pensar todas as coisas, não é? Como é que o meu pai me vai receber, ele não vai amar, ele não vai querer. Era tudo aquilo parecido ao filho pródigo, não é? Muito parecido ao filho pródigo. E quando chegou à rodoviária, à estação onde ficavam as caminhonetas, ela saiu. E o seu pai correu para ela e a abraçou e a beijou. E não lhe disse nada. Porque o amor do pai é assim. E o amor de Deus é superior a tudo isso. A altura do amor de Cristo refere-se à sua exaltação. O amor de Deus é tão elevado que levanta-nos da lama do pecado e coloca-nos num lugar de honra, de glória em Cristo Jesus. Ele fala aos Efésios, nós somos novas criaturas e somos co-herdeiros em Cristo. Nós tínhamos direito a morrer e a estar longe de Deus. Deus nos faz perto, mas não só perto, nos coloca num lugar de exaltação. E quando nós chegamos à presença de Deus, Deus não vai estar lá, e já falei sobre isto, para nos julgar por causa de todos os nossos pecados, mas para nos coroar segundo as nossas obras, porque é aquilo que diz a palavra de Deus, para nos dar o galardão que nós merecemos, segundo aquilo que nós fazemos. Ele nos faz co-herdeiros e concede-nos um acesso por meio do Espírito Santo e por meio do sangue de Jesus Cristo. E a profundidade do amor de Cristo refere-se à abrangência pessoal. Ou seja, o amor de Deus é tão profundo em nós, Ele conhece cada um de nós intimamente e mesmo assim Ele ama-nos incondicionalmente. Olha, Deus conhece todos os nossos podres. O seu amor é tão profundo que Ele conhece-nos melhor que as nossas esposas ou maridos, melhor que os nossos pais, melhor que os nossos filhos. Ele conhece-nos quando nós estamos sozinhos, o que nós pensamos, o que nós fazemos, aquilo que nós agimos, o que nós falamos quando ninguém nos vê. O amor de Deus é tão profundo, tem uma abrangência tão pessoal, que está dentro de nós e, mesmo apesar de tudo o que é podre em nós, incondicionalmente Ele nos ama. Ele sabe tudo sobre ti, desde os nossos pensamentos mais profundos até os nossos pecados mais vergonhosos, e ainda assim Ele ama-nos e escolhe-nos e abre os seus braços para nos abraçar em amor. Então entender a largura, a altura, a profundidade do amor de Deus, o alcance do amor de Deus. Quando nós entendemos isso, nós somos levados, temos que ser levados, a uma relação mais íntima e profunda com o nosso Deus. Se compreender o amor de Deus, a altura, a largura, o comprimento, tudo o que Ele é, não nos faz amar mais Deus e ter mais intimidade com Ele, então realmente nós não percebemos o quanto Deus nos ama. O amor de Cristo é infinito, alcança-nos mesmo quando estamos perdidos e distantes de Deus. É incompreensível para a nossa mente finita e limitada como é que um ser pode amar tanto o outro.
É um amor que nos alcança mesmo quando estamos totalmente afastados. Na verdade, foi exatamente por causa do amor de Deus em Cristo Jesus que Ele veio ao mundo para nos salvar e reconciliar. É aquilo que diz João 3,16. Não importa quão distantes ou perdidos possamos estar, o amor de Cristo é capaz de alcançar-nos e trazer-nos de volta para a comunhão com o Pai. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e colocamos a nossa fé em Cristo Jesus, nós somos perdoados e acolhidos. Somos transformados pelo seu amor e pela sua graça. E esse amor é capaz de transformar as nossas vidas e conduzir-nos à plenitude de Deus. Quando abrimos os nossos corações a Deus, para o amor de Cristo, e nós permitimos que Ele entre dentro de nós, esse amor transforma-nos de dentro para fora. Porque uma coisa é nós irmos a uma igreja e compreendermos, ou seja, não é compreendermos, é sabermos as verdades sobre o Evangelho e sabermos o que é que nós temos que fazer e às vezes até fazermos aquilo que as coisas que Deus pede ou que a palavra de Deus pede para nós nos comportarmos de uma forma digna e nós até aprendemos, mas outra coisa é nós compreendermos, entendermos esse amor e toda a envolvência do que é o Evangelho, porque o Evangelho é amor, não é? É uma carta de amor de Deus para o homem. E quando nós entendemos e encarnamos essas verdades, então nós não somos transformados de fora para dentro, mas de dentro para fora. E isso é a compreensão do amor de Deus por nós e dessa carta de amor que é o Evangelho para cada um de nós. E então, quando nós permitimos ser transformados pelo amor de Cristo, nós somos guiados à plenitude de Deus. Ok? Eu hoje vim de ganga, não é? Eu vinha a conduzir e vinha a pensar, ok, se calhar as pessoas vão pensar, o pastor está tudo hippie, vim de ganga. Às vezes eu faço estas coisas de propósito, porque eu quero que vocês entendam que a transformação de Cristo tem que ser de dentro para fora, muito mais do que de fora para dentro. As palavras que eu vou falar vão ser iguais a se eu estivesse de fato e gravata. Não tem nada a ver com o externo, tem a ver com o interno. Ainda que externamente não podemos andar de forma em que não traga também glória ao nosso Deus. E quando nós permitimos ser transformados pelo amor de Deus e guiados à plenitude, significa que experimentamos uma vida abundante, porque a palavra de Deus diz que do seu interior fluíram rios de água viva. Não do seu exterior, mas do seu interior. E essa abundância completa é caracterizada por paz, alegria que vem de Deus, que não encontramos em qualquer outro lugar, senão em Cristo Jesus. Em resumo, o amor de Cristo é poderoso o suficiente para nos transformar e para conduzir-nos àquilo que é ser um cristão com vida abundante. Tudo começa no amor. Tudo começou no amor. E tudo vem do amor. E por último, Paulo termina com o louvor da glória de Deus. Versículos 20 e 21. Paulo termina com esta doxologia, que é um cântico de louvor. E ele afirma que Deus é capaz de fazer muito mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Esta afirmação poderosa leva-nos a refletir sobre o poder de Deus e a nossa limitação que nós falávamos no início como seres humanos. Ok? O que é que nós fazemos muitas vezes? Nós limitamos o poder de Deus à nossa capacidade humana. Nós olhamos para Deus e metemos dentro de uma caixa, achando que Deus age dentro daquilo que é a nossa compreensão humana. Deus é muito mais e muito fora da nossa caixa. Muitas vezes na nossa vida cristã encontramos diante de situações desafiadoras onde pensamos ter de esgotar todas as nossas forças e recursos. Podemos estar a enfrentar crises financeiras, doenças graves, conflito no relacionamento, uma luta interna dentro de nós, com os nossos próprios pensamentos, emoções ou desejos. E essa situação, quando acontece, quando estamos doentes, uma doença grave, crise financeira, qual é a tendência? É ficarmos desanimados, sem esperança. Então Paulo, nesta oração, do versículo 20 e 21, ele
encoraja-nos a olhar para além das nossas limitações humanas e a confiar no poder de Deus, porque Deus é infinitamente poderoso e amoroso e está acima de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ele é capaz de realizar as coisas que estão além da nossa compreensão ou imaginação. Porquê? Porque Ele é o Criador do Universo. Ele é o sustentador de todas as coisas e nada é impossível para Ele. Nada está fora do seu controle. Mesmo que nós olhemos para o mundo e parece que o mundo está sem controle, mas nada acontece no mundo sem que Deus o permita. Nada está fora do controle de Deus. Então, no meio das crises, no meio das lutas, no meio das dificuldades, sejam elas de que esfera for, relacionamentos, financeiras, doenças, não penses que Deus está fora do controle. A irmã de Lázaro dizia: Senhor Jesus, se tu estivesses aqui, o meu irmão não tinha morrido. E o que é que Jesus responde? Para aquele que crê, nada é impossível, tudo é possível. Não importa parecer que Jesus está longe, Jesus sabe. Aliás, Jesus já tinha dito que aquela enfermidade não era para a morte. Mesmo quando achamos que não há esperança, Deus é capaz de agir nas nossas vidas de maneira poderosa. Esta é uma verdade que nos deve encorajar a cada dia. Ok, Senhor, eu estou sem esperança, mas eu sei que Tu és capaz de agir de uma maneira poderosa. Tu és capaz de ir além da minha pouca esperança. É importante lembrar que Deus é capaz de agir nas nossas vidas de maneiras poderosas, mesmo quando tudo parece estar perdido. Abraão e Sara foram encorajados com um filho quando o seu ventre estava fechado e quando Abraão já tinha quase um século. Deus agiu poderosamente, parecia impossível, por causa da idade avançada, mas eles tiveram um filho da promessa. Quando Deus promete, Deus não mente. José foi vendido como escravo por seus irmãos, mas tornou-se governador de Egito e veio a salvar os seus irmãos e o seu povo da fome. Ele tinha tido uma visão lá atrás, e aquela visão era que via os seus irmãos curvar-se sobre eles. Os seus irmãos ficaram com inveja, tentaram despachá-lo, e no meio de tudo aquilo que foi acontecendo ao longo da vida de José, aquela visão e aquele sonho acabou por ser cumprido, porque os seus irmãos tiveram que recorrer ao Egito, sem saber que era ele que lá estava, e se curvaram diante dele, e Deus usou aquilo. Se vocês verem a vida de José, o que é que ele passou até que aquilo acontecesse, não é fácil. A gente lê, parece uma história bonita, mas vivê-la é outra coisa. O próprio Jesus acabou por morrer, mas venceu a morte, ressuscitando dos mortos, e sendo o primeiro de muitos, trazendo com essa vitória sobre a morte a vida eterna para todos nós. Por isso, tudo é possível por meio da fé em Cristo Jesus. Estás a passar por dificuldades, por problemas? Pede ao Senhor se tens pouca fé, porque o Senhor a dará. Senhor, dá-me fé, porque eu sei que tudo é possível para aquele que crê em Teu nome. Paulo diz que a plenitude de Deus está disponível para nós através da nossa fé em Jesus. Se tiveres fé como um grande mostarda, dirias a este monte, deita-te ao mar, e ele se deitaria. Outro dia estávamos a falar sobre isso. E isso seria mesmo possível se nós tivéssemos essa fé. Nós não temos. Mas se nós tivéssemos fé para dizer a um morto, levanta-te e anda, e esse morto se levantaria, porque àquele que tem fé, nada é impossível. É tremendo. É tu dizeres a alguma pessoa que está a passar por um cancro, ter a capacidade e a fé suficiente para dizer, no nome de Jesus Cristo, esta doença está curada. Infelizmente nós não temos essa fé, por isso nós temos mesmo pouca fé, porque se fosse como um grande mostarda, era o suficiente para dizer uma coisa dessas. A fé em Cristo é essencial não somente para a nossa salvação, porque ela é por fé, graça e fé, mas também para vivermos uma vida plena e abundante. É por meio da fé em Jesus Cristo que estamos reconciliados com Deus, é por meio da fé em Cristo que nos capacita também a viver de uma maneira que agrada a Deus, e é por meio da fé em Cristo que nós veremos o impossível acontecer. A fé em Cristo não é apenas uma questão de salvação e vida eterna, mas por meio da nossa fé em Jesus Cristo podemos experimentar a plenitude do poder de Deus. Através dessa fé recebemos força, sabedoria e poder
para enfrentar os desafios da vida. Através dessa fé podemos experimentar alegria e paz que vem por saber que somos amados, mesmo quando nada faz sentido na nossa vida. Somos aceitos por Deus, mesmo quando o mundo nos rejeita. E que somos amados independente das circunstâncias. Deus está connosco. Abba, Pai, Abba. Ele nos abraça, Ele nos ama. Este é um canto de vitória que com ele eu quero terminar. É estes versículos 20 e 21 que Paulo está a cantar em maneira de oração, dizendo: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus para todas as gerações. Amém? Leia isto em voz alta comigo. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus para todas as gerações. Amém. Se tu creres nisto, então tu poderás experimentar a plenitude de Deus na tua vida. Amém.